Graça e paz, queridos. Vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Deus, de louvor a Ele, para rendermos glória ao único que é digno de toda a adoração. Amém? Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria no nosso coração, porque o Senhor é bom, o Senhor tem sido misericordioso com as nossas vidas. E nós vamos louvar a Ele com esse louvor que diz: Jeová é o teu cavaleiro. Louvemos o nome do Senhor. Vamos louvar com muita alegria. Se você quiser, batam palmas aí na sua casa, junto com a sua família. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. O teu arraial ouve-se viva de júbilos. O teu arraial ouve-se viva de júbilos. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. No teu arraial ouvem-se vivas de júbilos. No teu arraial ouvem-se vivas de júbilos. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim.
És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que és formoso, me derramar, me derramar, me derramar, me derramar, dizer que és formoso. Exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar, continuar adorando ao Senhor Jesus. Nós vamos dizer agora, eu vejo o Rei da Glória, Jesus. Ele está no nosso meio, está na sua casa nesse momento. Ele se faz presente dentro dos nossos corações através do Espírito Santo. Então entregue essa oração ao Senhor, confessando a Ele as suas dificuldades, os seus pecados, porque Ele é quem pode nos perdoar e nos purificar. Vamos louvar a Ele. Hosana. Da glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoa,
terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração, nós estaremos orando, colocando as nossas vidas, nossa mente, o nosso coração nas mãos do Senhor, clamando que Ele fale conosco através da vida do Eduardo, que estará trazendo a mensagem da parte do Senhor aos nossos corações. Oremos. Senhor, somos gratos, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Somos gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor está presente aqui em nosso meio. Somos gratos porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós nesses dias tão difíceis e tão incertos. Pai, sabemos que Tu és a nossa certeza, Tu és as respostas para as nossas perguntas, Tu és a nossa direção. Pai, muito obrigada porque temos um Deus em quem confiar. Queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos, nossa mente, nosso coração, pedir ao Senhor, abra o nosso entendimento. Abra os nossos corações para ouvir a Tua voz, para que sejamos obedientes a ela, que possamos cumprir tudo aquilo, Senhor, que o Senhor ministrar ao nosso coração. Te peço, Senhor, que o Senhor tome a vida do nosso irmão, presbítero Eduardo, nas Tuas mãos, que estará trazendo a mensagem desta noite aos nossos corações. Usa poderosamente a vida do Teu servo, Pai. Te peço, Senhor, encha
a mente dele, enche o coração dele, Senhor, com as tuas palavras, e que a boca dele seja, Senhor, um canal, Pai, um canal dos céus, para trazer a tua mensagem aos nossos corações, aos nossos familiares. Pai, muito obrigada, porque sabemos que tu és um Deus que fala. Queremos ouvir e queremos ser obedientes a essa voz. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Quero convidá-los nesta noite para juntos compartilharmos a palavra de Deus, né? Estaremos compartilhando alguma coisa sobre o livro do profeta Jonas, mas para a base da nossa meditação desta noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, profeta menor, no capítulo 1. Nós vamos ler versículos 1 a 3, mas iremos discorrer acerca de todo o livro de Jonas, pois temos lições muito importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, e que Deus vai estar, com certeza, nos abençoando. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que Tu nos dá de estarmos diante da Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Aplica, pois, Tu mesmo, Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, ao coração de cada um dos irmãos que estão ao alcance desta mensagem. Cada ouvinte, Senhor, que o coração de cada um de nós seja a boa terra fértil para receber a Tua semente, que é a Tua palavra. E que ela venha florescer e multiplicar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com vocês, bem rapidamente, não vou ser longo, prometo, sobre algumas lições que nós podemos aprender com o profeta Jonas. O profeta Jonas, profeta menor, homem de Deus, mas um homem que estava numa situação, no momento em que ele não estava atento a algo que Deus estava fazendo com ele, que era chamá-lo para uma missão. Missão essa que Deus lhe dá logo no capítulo 1, no versículo 1, que é: Veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai de encontro ao profeta. A palavra do Senhor fala diretamente com o profeta. E ele fala aqui, para que ele se dispusesse, dispor a fazer a vontade dele. E eu entendo que esse dispor aqui Jonas precisava atender ao chamado do Senhor. Mas o que acontece é que Jonas não atende o chamado do Senhor. Se a gente continuar lendo, nós vamos observar que Jonas, ele simplesmente ouve a voz de Deus, ele fica atento à voz de Deus, porém, ele prefere fugir da presença de Deus.
ele não atende o chamado do Senhor. Ele simplesmente muda a sua rota. Deus o chama para ir para um lugar e ele prontamente se desvia desse chamado. Ele prontamente sai da direção daquilo que Deus o chama. Olha o que diz o versículo. Dispõe-te, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. Jonas não ouve esse chamado. Jonas, ele simplesmente toma uma posição contrária ao chamado de Deus. Jonas se volta para atender aquele desejo que estava no seu coração. Ele não queria ir à cidade de Nínive. Mas por que ele não queria ir para a cidade de Nínive? A cidade de Nínive era conhecida por ser uma cidade de pessoas violentas, de pessoas de não muito boa índole, mas Jonas, eu creio que ele deve ter tido medo de enfrentar essa situação, de enfrentar uma cidade que era contrária a tudo aquilo que ele acreditava. Mas ele nunca parou para pensar neste momento de que ele, Jonas, poderia ser o veículo que Deus faria com que essa cidade viesse a ter uma mudança. Mas não, Jonas não atende o chamado de Deus. A primeira lição é que quando a gente não atende o chamado de Deus, a gente tem que estar bem atento a uma situação que pode acontecer. Quando não atendemos ao chamado do Mestre, ao não atender esse chamado, as consequências virão. Consequências irão acontecer na nossa vida, porque a gente não vai estar no centro da vontade do Senhor, no centro da vontade do Mestre. O Mestre é o Senhor. E o Senhor estava com Jonas. Jonas conhecia o Senhor. Jonas precisava entender ainda mais a profundidade de estar no centro da vontade de Deus. Porém, ele não havia entendido isso. Jonas, ele prefere, e muitas das vezes isso acontece com a gente prefere ouvir o desejo do nosso coração. Prefere ficar à mercê dos nossos desejos ao invés de realizar, de exercer a vontade do Senhor. E por não atender esse chamado, Jonas sofre algumas consequências. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos encontrar já lá na frente, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 5, que Jonas já estando dentro de um barco, Jonas já acomodado para fugir da presença de Deus, porque ele desceu, foi para Jope, Jope pegou um barco com destino a Tarsis. E Tarsis era uma cidade totalmente oposta em direção a Nínive. Vamos tentar exemplificar aqui para você entender mais fácil. Vamos supor que, hipótese, tá? Para você entender, que Nínive fosse a minha esquerda e Tarsis fosse para a minha direita. Ou seja, Jonas sai de uma direção que é aqui para um lugar que deveria ir para o lado esquerdo, porém ele vai para o oposto, ele vai para o lado direito, ou seja, para o oposto, do sentido contrário à direção que ele deveria seguir. E por ele tomar essa decisão, ele vai sofrer algumas consequências. Ele vai passar por algumas consequências que vão trazer para ele Jonas. E é isso que eu gostaria que você pensasse comigo nesta hora,
algumas lições. Lições de desenvolvimento para a sua vida, de crescimento para a vida do profeta e que serve para o nosso crescimento também. Não atender ao chamado do mestre gera consequências. Às vezes a gente também faz isso. A gente não atende o chamado do mestre. E muitas das vezes nós passamos por situações adversas, porque não estamos atendendo a um chamado que o mestre fez para conosco. A gente não dá ouvidos ao chamado do mestre. Olha o que diz o versículo 5. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, olha a ousadia dele, foi para o porão do barco e se deitou e dormia profundamente. Queridos, momento adverso, o profeta estava dormindo. Ele não estava atento ao que estava acontecendo ao seu redor. Ele não estava atento ao que poderia acontecer com ele a partir dele não atender o chamado do mestre. Quando estamos fora da direção de Deus, nós somos identificados. Quando nós saímos da direção de Deus, fatalmente nós somos identificados. Fatalmente somos apontados. E olha que nós somos apontados constantemente. Não foi diferente com o profeta. Jonas, ele resolveu descansar, cochilar, tirar um soninho, né? É muito bom tirar um soninho. Ele vai lá no porão do navio e ele dormia enquanto sobreveio ao mar, sobreveio sobre aquele barco uma tempestade. E aquele barco estava a ponto de ir a pique, afundar, até que o profeta é identificado. O versículo 6 fala isso. Olha o que diz o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrando no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançando sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Queridos, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos fugindo do centro da vontade de Deus, as consequências vêm. Os problemas vêm. As adversidades vêm. Não adianta fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Principalmente quando nós somos aqueles que Deus chamou para um propósito, para desenvolver um propósito, para fazer com que venhamos crescer, mas não parar. Deus estabelece algo para nós. Eu queria abrir um parênteses aqui e pensar com você uma coisa. Nós estamos passando por um momento difícil. Quantos cristãos saiu da presença de Deus durante esses momentos difíceis? Esqueceram-se do seu chamado. Quantos fugiram do propósito estabelecido por Deus? E nós, como cristãos, estarmos na brecha para estarmos intercedendo, estarmos buscando a face do Senhor. Muitos se esqueceram disso.
Porque Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. O vírus está aí, fazendo uma destruição muito grande, com vidas, principalmente. Trazendo perdas muito grandes. Mas, saiba de uma coisa. Em todas estas coisas, há um propósito por Deus. Eu creio que há um propósito estabelecido por Deus para que nós venhamos crescer, desenvolver e, acima de tudo, sairmos como vencedores. Quando estamos fora da direção de Deus, somos identificados. E Jonas foi identificado. Jonas foi identificado. E por ele ser identificado, algo aconteceu. Ele foi lançar o sorte e a sorte caiu sobre ele. Que sorte foi essa? Por que aquele mal sobreveio a este barco? Por que aquele mal sobreveio àquelas pessoas que estavam naquele barco? E eles tinham superstições. Esses homens tinham superstições. E quando eles lançam sorte, o que acontece? A sorte cai sobre o profeta. E o profeta é identificado. Quando estamos fora dos propósitos de Deus, nós somos identificados. Deus quer estabelecer conosco um propósito para a transformação de vidas. E nós precisamos continuar no centro da sua vontade para exercitar, desenvolver o chamado que nós temos. Mas por conta de não estarmos, por conta do profeta não estar no centro do propósito de Deus, da vontade de Deus, que era ir para Nínive, ele agora vai passar por provas. Ele vai passar por dificuldade, porque as provas surgem por não atender ao chamado do Senhor. As provas chegam, as lutas, as adversidades chegam, porque Deus permite que a gente passe por provas, por lutas, por adversidade, para aprender. Nesse momento a gente vai ver que no deserto Deus trabalha em nossa vida. Deus faz com que nós venhamos a parar, pensar, refletir. Jonas, nesse momento, ele é pego após uma conversa, um diálogo que ele tem com as pessoas daquele barco, principalmente com o chefe daquele barco, e ele fala: se vocês me pegarem, falando com minhas palavras, e me jogar para dentro do mar, toda a tempestade vai passar. E eles fizeram isso. E o que acontece? Quando Jonas é lançado no mar, a tempestade cessa. Mas Deus, na sua provisão, o que Deus faz? Deus manda vir um grande peixe. E esse peixe vem e engole Jonas. Jonas não morre. Jonas é, pela providência de Deus, guardado no centro, no ventre do peixe. E ali no ventre do peixe, Jonas para, pensa, reflete, e ele vai enxergar que este momento de adversidade, das suas provas, ele se aproxima mais de Deus. Nas lutas, nas provas, nas adversidades, nós nos achegamos, nós chegamos mais próximos de Deus. Quando a adversidade chega, a gente se lembra do Senhor. Quando a luta chega, a primeira coisa que vem sobre a mente de cada um de nós: ah, meu Deus! E a gente para e se volta para Deus, se achega para Deus, se lembra de clamar a Deus. Muitos não entendem isso, mas aqueles que estão em Cristo, quando se volta para Deus, entende logo o propósito de tudo que está acontecendo.
Nas provas, Deus se manifesta. Nas provas, Deus nos dá novas oportunidades. Nas provas, Deus nos dá condições de entender que Ele tem algo para falar conosco, algo especial para falar conosco, algo que somente Ele pode falar conosco, porque vem da parte dele, Deus, ao nosso encontro. Deus vai trabalhar no coração do profeta. Aí o profeta se derrama diante de Deus e ele ora ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, ele coloca algumas coisas que eu acho interessante no livro do profeta. Está no capítulo 2, versículo 1 e 2 e o versículo 7. Vou ler rapidamente. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e Tu me ouviste a voz. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a Ti, a minha oração, no Teu santo templo. Interessante, né? Ele sobe a oração do Senhor e o local onde ele está, no ventre do peixe, ele torna ali aquele local o lugar de adoração a Deus, o lugar de buscar a presença de Deus, e se torna ali o templo de buscar a Deus. Ele mesmo fala isso na sua oração, no seu santo templo. E Deus ouve a oração de Jonas. Deus não para. Deus providencia as oportunidades. Quando Jonas começa a orar, ele já está entendendo que Deus pode dar uma oportunidade para ele. Mas havia uma coisa interessante que nós vamos ver em seguida. Apesar de Jonas estar buscando aqui a solução para o seu problema nesse momento, ele tem certeza, ele não estava preocupado aqui com a cidade de Nínive. Jonas estava preocupado em se livrar, em sair do problema que ele se colocou, que foi parar dentro do ventre do peixe. E ele, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. Ele reconhece que só o Senhor poderia tirar ele daquela situação. E por ele entender isso, Deus, misericordioso, amoroso, benigno como é, faz com que Jonas venha ter uma nova oportunidade. Deus nos dá novas oportunidades quando reconhecemos os nossos erros. Jonas reconheceu o seu erro. Aí o que ele faz? Ele ora, ele busca a face do Senhor. E ao buscar a face do Senhor, Deus aprovisiona, condiciona, dá a ele uma nova oportunidade. Mas mesmo após a nova oportunidade, Jonas não fica contente. Por que Jonas não fica contente? Porque ele não queria ir para Nínive. Mas Deus faz com o quê? Pega o peixe, leva até a praia, e lá naquela praia, próximo já à cidade de Nínive, olha só, ele foi para Tarsis. Aí Deus faz com que o peixe volte e leva ele para próximo à praia em Nínive. E Deus fala com ele: vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha o versículo 3, o versículo 1 do capítulo 3, o que diz? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te,
vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela o que eu te digo. Ou seja, quando a missão é sua, não é outro que vai fazer, você que vai ter que fazer. Mesmo que seja contra a sua vontade, a missão será feita por você. A não ser que você realmente não queira, as consequências serão muito pesadas, eu creio nisso. Quando nós estamos diante das situações que Deus nos chama e fugimos delas, nós iremos pagar um preço. Jonas pagou um preço. E agora ele tem uma nova oportunidade de ir falar, de pregar para Nínive, para a cidade de Nínive. E ele vai, obedece o Senhor contra a sua vontade. Né? Ele vai cumprir o chamado do Senhor contrariado. Se você continuar lendo o texto, você vai ver. O livro de Jonas não é grande, você pode pegar e ler todo o capítulo. São 4 capítulos, você vai ler toda essa história, todo o contexto disso aqui, e você vai entender que quando Deus estabelece algo para ser feito, ele cumpre. E ele cumpre com o profeta, ele usa o profeta. E agora ele vai dar uma nova lição ao profeta. A primeira lição que ele deu ao profeta é que quando ele quer estabelecer uma condição de fazer cumprir os seus propósitos, ele faz. Mas ele faz o profeta reconhecer que ele errou. Mas ele vai fazer essa missão contrária à vontade dele, profeta, não à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é soberana. Ele poderia usar qualquer outra pessoa, mas não, Deus estabeleceu que seria o profeta. E o profeta vai falar para a cidade de Nínive. E aqui nós vamos ver mais 2 lições interessantíssimas. A gente poderia falar muitas outras coisas, mas eu gostaria de só mais 2 lições, no máximo 3, para a gente estar finalizando essa palavra. Quando Jonas vai e começa a percorrer a cidade de Nínive e pregar, falar a mensagem que Deus deu a ele, e o texto mostra que Jonas fala com rispidez. O texto mostra que Jonas fala como se ele estivesse com raiva daquela cidade. E ele fala muito duro para aquela cidade. E a cidade, ela ouve. E olha o que acontece. Versículo 5, do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Ou seja, eles se converteram, eles se voltaram para Deus, eles ouviram o que Jonas falou. E diz o texto que eles creram, eles acreditaram em Deus. E a sua postura mudou, a cidade mudou, a cidade se arrependeu de tudo que fazia, que era mal aos olhos do Senhor. Uma cidade inteira se arrependeu. Nesse interregno, Jonas sai, vai para um lugar fora da cidade e lá fica esperando, porque a mensagem era que se os ninivitas não se arrependessem,
esta cidade seria destruída. Se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Mas Jonas queria o quê? Ver a destruição da cidade. Por isso ele se reserva num lugar, no alto, e fica esperando acontecer. Ele não foi conferir os resultados do que ele havia falado para aquela cidade. Se tinha gerado algum fruto. Ele ficou esperando a desgraça, a destruição da cidade, que era a promessa de Deus caso os ninivitas não ouvissem a voz de Deus. A voz de Deus através do profeta. E como eu falei anteriormente, o profeta falou de uma forma dura, porque ele estava com raiva daquela cidade. E agora ele se volta para o Senhor e fica esperando, fica aguardando. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 4 e o versículo 2. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas queria que a cidade fosse destruída. Ele não entendeu que Deus era misericordioso a ponto de salvar toda uma cidade. Eu entendo aqui que se por conta de acontecesse o arrependimento, Deus livraria a cidade. Mas o texto ensina aqui que a cidade como um todo, até o rei, se voltou para Deus, se arrependeu dos seus erros. E eles proclamaram um grande jejum, oraram. Se vestir de pano de saco era ato de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento diante de um Deus misericordioso, amoroso e zeloso como o nosso Deus. E eles se arrependem. Irmãos, Jonas não entendeu isso. E às vezes a gente na nossa raiva faz isso também. Às vezes a gente, por qualquer coisinha, só estamos preocupados em ver com que o outro se dê mal. Mas esquece que Deus é que detém a última palavra. Nós vemos nos dias de hoje pessoas não estão felizes com outras. Nós vemos uma degradação entre o governo. Nós vemos tantas coisas erradas acontecendo, mas a gente precisa fazer uma coisa: é estar atento ao que Deus quer fazer a partir de nós, a partir de mim, a partir de você. Deus quer, Deus pode fazer de mim e de você um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Mas a gente tem que se dispor, a gente tem que se doar para que Ele use as nossas vidas, como aconteceu com Jonas. Só que Jonas não quis, ele preferiu fugir. Não fuja, meu irmão, da presença de Deus. Não fuja. Entenda que a misericórdia de Deus, ela veio sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então ela está para as outras vidas também. Jonas não entendeu isso. Jonas poderia ter mudado todo o quadro. Ele não precisava ter passado por isso. Mas ele passou por todas essas circunstâncias, porque não deu o devido ouvido ao chamado que Deus teve para com ele. Jonas, agora, se compadece de uma planta, se compadece
de uma planta que fez sombra sobre a sua cabeça, que lhe trouxe refrigério, alívio do sol que estava sobre ele. Talvez muito quente, queimando, e aquela sombra, ele ficou feliz. Mas na manhã seguinte, uma planta que veio e fez sombra, morreu, porque Deus mandou um vermezinho vai lá e destrói essa planta. Destrói. E quando o Jonas amanhece, que acorda, que ele está ali, aí começa o sol, sobe o sol, aquele sol quente, queimando na sua cabeça, ele deseja a morte porque ele não estava suportando. Aí Deus vai e fala com ele: não poderia, você que teve misericórdia de uma planta, não poderia eu ter misericórdia de uma cidade de mais de 120 mil pessoas? Jonas leva mais uma lição para a sua vida, de que Deus, Ele é misericordioso em todo o tempo. Poderia ser uma pessoa, como falei anteriormente, mas Deus quis mostrar que o seu amor é tão grande, que toda uma cidade foi liberta pelo amor de Deus. A partir do momento que houve arrependimento, houve mudança de atitude de uma cidade, Deus estabeleceu para aquela cidade libertação. Deus concedeu àquela cidade restauração. Deus deu transformação. A partir do menor até o maior, o rei, todos se voltaram para o Senhor. E foi uma mudança na vida daquela cidade. Jonas não havia entendido isso. Irmãos, esses textos da palavra de Deus estão escritos para que a gente aprenda que Deus sempre vai estabelecer a sua vontade sobre as nossas vidas. Deus sempre vai nos dar a sua misericórdia. Deus sempre vai nos honrar com o seu amor. Deus sempre vai mostrar que Ele é Deus em todas as circunstâncias. O mundo hoje vive o caos. O mundo hoje vive uma situação que ninguém conhece uma solução. Um simples vírus trouxe o caos no mundo inteiro. E eu entendo que isso é providência de Deus, para que nós paremos e reflitamos que se Deus está fazendo com que nós venhamos parar, Ele está nos ensinando algo. Irmão, não fique mais da mesma forma que você esteja. Mude a sua conduta, mude a sua vida e permita que Deus te molde da forma que Ele quer te moldar. Esse vírus, talvez com perdas que a gente teve, todos nós tivemos perda. Uns mais, outros menos, mas todos nós tivemos termos. Todos nós passamos por adversidades. E Deus quer estabelecer conosco a sua aliança e exercer sobre nós a sua misericórdia, o seu amor. Precisamos apenas nos dispor, nos doar, nos colocar na presença dele para fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, você que ouviu essa palavra. Que vocês entendam que só Deus pode trazer paz, alegria, restauração, transformação na vida de cada um de vocês. E que esta noite seja a noite de transformação na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Nós te agradecemos porque cremos que o Senhor falou conosco nesta noite. Te pedimos, Senhor, que tu trabalhe na vida das pessoas que ouviram esta palavra. E que, ó Deus, a tua palavra traga alívio, traga refrigério
Traga transformação, traga salvação. Mude, Senhor, a vida das pessoas que ouviram esta mensagem e mude a nossa sorte, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.